Olá a todos! Neste vídeo estaremos apresentando o tutorial sobre o Dialux. O Dialux é um software de designer de iluminação, utilizado por profissionais da área, como engenheiros, arquitetos e projetistas de interiores. Ele é amplamente utilizado para criar projetos de iluminação interior e exterior, permitindo a simulação e análise detalhada da distribuição de luz em diferentes ambientes. E este é o nosso grupo para a elaboração deste trabalho: Davi Ramos, Guilherme Elias, João Secato, Matheus Barros e Pedro Farias. Inicialmente, quando abrimos o Dialux, temos essa tela inicial, onde temos essas três colunas, na parte de criação de projetos, projetos que estão em andamento, onde você pode fazer as suas edições de projetos que você já está elaborando. E essa terceira coluna aqui, a gente tem a parte de Academy, YouTube, as referências aqui para estar trabalhando no Dialux. Inicialmente, para começar um projeto no Dialux, vamos vir na primeira opção: planeamento de áreas externas e edificações. Inicialmente temos essa tela em branco, e aqui eu vou explicar rapidamente um overview de cada opção que temos aqui de ferramenta. Inicialmente aqui em projeto nós temos aqui a parte de relatório, que é elaborada pelo próprio software, a parte de construção, onde temos aqui as ferramentas auxiliares para fazer a modelagem da casa, da edificação, do prédio. Então aqui a gente tem a parte de importação de plantas, a parte de desenho de terreno, a parte dos andares, aberturas da edificação, entre outras ferramentas aqui. Um pouco mais acima, nesta área, temos a questão das vistas que a gente pode ter para o que a gente está construindo. Nesse caso aqui é a vista do terreno. Aqui a gente pode ter a vista da planta, quando a gente estiver trabalhando nela. A vista 3D, onde a gente pode manipular e ver o que a gente quiser dentro do que a gente está construindo. A vista 2D. Aqui vai ser o zoom em cenário inteiro, onde a gente consegue aplicar zoom em determinadas áreas que a gente queira visualizar. Aqui a gente vai ter uma fita métrica, basicamente para fazer cotas. E aqui, quando a gente quer definir um novo ponto de origem para a nossa planta. E voltando aqui acima, na parte de luz, vamos estar trabalhando todas as tratativas relacionadas à parte de iluminação em si, como as lâmpadas e luminárias. Na próxima aba, a parte de objetos de cálculo, onde a gente vai estar ali fazendo os ajustes e atendendo o que o projeto pede em relação à luminescência, a quantidade de luz requerida para aquele local e outras alternativas também. Seguindo aqui em cima temos a parte de exportar projeto, a documentação e aqui por fim todas as empresas que trabalham com essa parte de iluminação que estão dentro do catálogo do Dialux. Retornando à tela inicial, vamos aqui começar um projeto do zero. Esse projeto vai ser iniciado a partir de uma planta baixa. Então, a opção que a gente vai utilizar agora é plano de importação. Vamos clicar aqui, selecionar a planta que vamos trabalhar e abrir. A planta que vamos utilizar como exemplo para este tutorial é essa aqui, onde eu contenho 2 escritórios e um banheiro. Basicamente, essa planta, essa edificação é baseada em um container, por isso ela tem essas medidas. Inicialmente, vamos aqui atribuir um ponto de origem para a nossa planta. Vou escolher este ponto aqui. Basta dar um clique e arrastar o mouse. Aqui teremos então os nossos eixos X e Y e o ponto de origem. Após isso, vamos fazer um ajuste de escala, onde iremos clicar novamente no ponto de origem e arrastar até o final da nossa edificação. E aqui a gente vai fazer esse ajuste colocando a medida do que está descrito aqui na planta. Então, 7,15 m. Após isso, clicar em terminar. E agora, dessa maneira, podemos iniciar a construção das paredes, das salas e, posteriormente, dos móveis e objetos. Neste momento, o primeiro passo é desenhar todo o terreno que vai conter a nossa edificação. Então vamos vir aqui na terceira opção, na coluna da esquerda, na aba Terreno. E vamos aqui vir em Desenhar Nova Edificação. Neste momento, vamos clicar aqui na nossa origem e traçar todo o perímetro da nossa edificação. Assim então, temos aqui traçado a área do nosso terreno, a área que a gente vai estar trabalhando aqui. Automaticamente, o software já vai descer mais um ícone aqui, que vai ser construção de andares e edificações. Nesse caso aqui, a gente vai estar construindo aqui o perímetro de cada uma dessas salas aqui. No caso do escritório 1, vamos definir como escritório 1, escritório 2, né? E o banheiro e esse hall de entrada aqui. Vamos fazer de exemplo esse primeiro cômodo. E para fazer os demais é basicamente replicar o que a gente vai fazer neste primeiro caso. Vamos vir aqui na opção Desenhar Sala Nova. Aqui a gente tem que ter como referência essas linhas verdes para a gente estar traçando
a largura da parede. Vamos vir aqui nesse ponto, clicar com o mouse e traçar todo o perímetro dessa sala. Ok. Agora o software já reconheceu, né, que temos um cômodo, temos uma sala aqui. E essa etapa a gente vai replicar aos demais cômodos da nossa edificação. E assim então, temos aqui delimitado os cômodos da nossa edificação. Aqui então, a próxima etapa é a gente inserir as aberturas, onde vamos estar inserindo então as janelas e as portas. Para aqui então, vamos estar utilizando a quinta ferramenta da coluna à esquerda, aberturas da edificação. Aqui a gente pode selecionar essas janelas que temos aqui diretamente do software, janelas e portas, onde a gente pode ver que cada uma tem suas medidas, e a gente também pode customizar essas medidas aqui de altura, largura do quadro e altura do parapeito, né? Nesse caso aqui, pensando em janela. Buscando uma porta padrão, aqui também a gente pode customizar a sua altura e a sua largura. Profundidade a gente não pode mexer nesse caso. Inicialmente, vamos estar trabalhando aqui com as janelas. Temos aqui então 1, 2, 3 janelas. Para isso, vamos estar fazendo o seguinte. Primeira coisa, vamos ver a largura do quadro. Vamos pegar aqui a ferramenta de fita métrica, que é a cota, e vamos estar medindo aqui, ó, essa largura. Então, 0,1 metros. Então, essa informação já é importante para a gente fazer o ajuste da janela. Então, a gente sabe que a largura do quadro tem que ter 0,1 metros. Ok. Nessa etapa, então, a gente pode vir aqui na segunda opção, que é desenhar nova abertura de edificação. Clicamos aqui. A gente vai fazer o seguinte nessa etapa. Vamos clicar nesse ponto, com essa linha em verde, até a outra extremidade com a linha que está em verde. E clicar. E aqui, automaticamente, a nossa janela já é desenhada. E dessa maneira, vamos replicar para as demais janelas. Ok. Tendo as janelas inseridas, vamos inserir as portas. Vamos vir aqui na opção selecionar e buscar uma porta. Para este projeto, essa porta é o que mais vai se adequar à nossa aplicação. Por quê? A gente viu que a nossa parede tem a largura de 0,1 metros. Então essa porta aqui é a medida mais próxima que a gente consegue encontrar aqui dentro do software. Da mesma maneira que fizemos para inserir as janelas, vamos inserir as portas agora. Nesse caso, a porta que mais vai se adequar a esse projeto é essa, que tem aqui a profundidade de 0,1 metros. E agora que inserimos as janelas, vamos inserir as portas. Também vamos fazer o seguinte, vamos selecionar uma porta e também vamos utilizar a ferramenta desenhar nova abertura da edificação. Então vamos aqui utilizar os pontos de referência que temos, dos limites da porta. E após isso, rotacionar 180 graus. E aqui então inserimos uma porta no ambiente aqui da sala 1. E para os demais cômodos, vamos aplicar esse processo. E assim então, temos desenhado as aberturas, né, entre portas e janelas do nosso projeto. A próxima etapa é inserirmos os móveis. Né? Aqui vemos que temos 2 mesas, 6 cadeiras, um lavabo, um vaso sanitário. E também aqui podemos inserir uma planta, algum item de decoração. E na opção selecionar, vamos procurar aqui dentro do catálogo os móveis que a gente pode atribuir à nossa edificação. Vamos ir na opção mais objetos, e aqui temos todos os móveis que estão contidos dentro do software, entre mesas, cadeiras, parte de sanitário, a parte de design de lojas, planejamento externo, planejamento de ruas e a parte de imóveis em geral. Para o nosso projeto, vou vir aqui na aba móveis e buscar uma mesa. Vamos utilizar essa, 140 por 80 cúbico. Tendo a mesa, vamos inseri-la aqui na nossa planta e redimensioná-la. Vamos vir aqui, nessa aba aqui acima, na última ferramenta, escalar. Quando aparece essa seta em laranja, podemos redimensionar o nosso móvel. Ok. Próximo passo, vamos inserir as cadeiras.
Mesmo processo, selecionar, mais objetos. Vamos vir em móveis de escritório. Vamos na aba cadeiras e vamos selecionar esta cadeira aqui, cadeira giratória 3, aplicar. Vamos pegar aqui o ícone e arrastar dentro da planta. Vamos fazer um ajuste de rotação. E aplicando a ferramenta copiar e colar, vamos replicar para o outro lado da mesa. Neste momento vamos rotacionar. E aqui temos então a nossa mesa e as nossas cadeiras. E neste ponto vamos inserir uma decoração. Vamos em selecionar, mais objetos. Ok, aqui inserido a nossa decoração, vamos replicar o que fizemos nessa sala, nesta outra sala aqui. Então vamos selecionar toda essa sala, copiar, Ctrl C, Ctrl V, vamos transferir para esta área e vamos rotacionar. Agora vamos ajustar a posição. E por fim, temos aqui os nossos escritórios montados. Próxima etapa, vamos inserir os objetos do banheiro. Então temos aqui uma pia e um sanitário. Vamos vir aqui na opção selecionar, mais objetos, sanitário, lavatório, aplicar. Vamos pegar aqui o ícone e arrastar até a planta. Vamos adequar a sua posição e rotacioná-la. Vamos inserir agora então o vaso sanitário, selecionar, mais objetos, sanitário, WC. Vamos adequar aqui a sua posição, vamos ajustar. E pronto, temos inserido os nossos móveis na nossa planta. Nessa etapa, vamos utilizar a ferramenta de visualização em 3D. Na opção edifício, podemos ver como que está ficando a nossa edificação. Nessa etapa, é bom a gente ter essa visualização para fazermos ajustes na nossa planta, como por exemplo, a própria alocação e posição dos objetos que a gente inseriu na nossa planta. Podemos ver, por exemplo, aqui na sala 1. Podemos ver como ficaram os móveis e como a gente pode ir aqui estar adequando as suas posições, tais como a posição da porta, se a gente quiser também, e também a posição da janela. Então, observando cada uma das salas, vamos adequar as suas pendências. Neste ponto, é interessante visualizarmos essa questão, por exemplo, da janela do banheiro, onde ela não está numa posição correta. O ideal seria colocarmos a janela um pouco mais acima. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar a janela clicando nela, vamos vir na ferramenta de redimensionamento e vamos diminuir um pouco a sua altura. E vamos mexer na sua posição, colocando um pouco mais acima. Voltando para a planta baixa, podemos ver aqui então, por exemplo, como ficou a sala 2, sala 3, sala 4 e voltando aqui finalmente para a sala 1, onde nós iniciamos aqui a locagem dos móveis. Então temos esta como a vista do terreno completo e essa do nosso edifício. E por fim, a vista superior da nossa edificação com os móveis alocados. Bom, agora eu vou falar sobre a inserção de objetos, de acabamentos e como faz para a gente confeccionar o telhado aqui. Bom, a gente só precisa selecionar alguma sala aqui de dentro, das que são possíveis, e a gente vê que está com uma mobília simples aqui. Para a gente acrescentar mais objetos, basta a gente vir nesse menu da esquerda aqui, na parte móveis e objetos, e após clicarmos em selecionar, aparecerá esse catálogo com os objetos usados recentemente. E se clicarmos aqui em cima em mais objetos, aparecerá esse catálogo já base do Dialux, com móveis de escritório, sanitários, design de lojas, planejamento externo, como ruas e até ambientes ao ar livre. Como aqui estamos no escritório, podemos ir procurando algo com o computador, com esse laptop aqui. Basta a gente clicar nele, clicar em aplicar, e ele já vai aparecer aqui nos objetos ativos recentemente. Basta clicarmos e arrastarmos para onde a gente deseja e soltar. Após isso, ele ficará alocado na mesa. Porém, podemos ver que ele não está centralizado com a cadeira, não está na mesma
na mesma direção que ela. Para isso basta a gente clicar no objeto, a gente clica aqui na parte de deslocar e aparecerá os 3 eixos que a gente pode mover ele. Se a gente clicar para cima, ele só vai para cima, sendo impossível mexer nos outros eixos. Se a gente clicar no verde, ele só vai para os lados, sendo impossível mover para cima e para baixo. E com o vermelho também. Aqui, para ficar melhor a vista, podemos ver a vista de cima. Puxado um pouco mais aqui e ficou bem centralizado. E também podemos inserir objetos dentro de outros objetos, como aqui, essa estante. A gente pode inserir um vaso, por exemplo, nela. Basta a gente pegar e arrastar o vaso em cima dela. E assim podemos ver que ele ficou muito grande a proporção. Se a gente ver, está passando a estrutura. Para isso basta a gente mudar as características base dele aqui. Podemos ver que o tamanho dele tem quase 1 metro de altura. Se a gente reduzir para 0,5, o vaso inteiro diminui e ele fica do tamanho ideal para uma decoração nesse ambiente. Clicando nele, clicando em deslocar, conseguimos movê-lo da maneira que quisermos. Agora, sobre os acabamentos, basta a gente vir aqui no menu e na guia de materiais, e a gente consegue selecionar tanto o catálogo de material quanto o catálogo de cores disponíveis aqui. Bom, abrindo aqui o catálogo de material, podemos ver que existem 2 tipos de classificação entre os materiais para uso de ambientes externos e internos. Como aqui precisamos usar o ambiente externo, usaremos esse daqui de tijolo vermelho. Basta a gente clicar em aplicar ou arrastar direto daqui para lá. E assim a gente consegue ver que todo o ambiente foi mudado, inclusive as paredes internas. E para isso ser alterado, a gente basta selecionar a sala que queremos e clicarmos em alguma parede dela. Clicando em alguma parede dela, a gente consegue vir aqui em selecionar. Podemos ir em ambientes internos, selecionar algum material, como vai ser um escritório, algo mais de um tom mais neutro, como esse daqui, esse cinza. E aí basta a gente clicar em pintar material e clicarmos na parede. E se quisermos pintar a outra parede, basta a gente pegar, clicar em pintar material e pintarmos a outra também. E assim a gente pode ver que 2 das paredes já foram pintadas. E a gente consegue continuar customizando do jeito que a gente acha que ficaria melhor. E inclusive essa porta aqui, existem materiais para ela. A gente consegue clicar aqui em catálogo de materiais, ambiente interno. E se a gente for procurar aqui, podemos ver materiais para a porta. Como por exemplo esse daqui, de porta de madeira. A gente basta pegar a cor e arrastar e pronto, a porta e o batente já vai ficar pintado. Agora falando sobre os ambientes externos, como o telhado principalmente, a gente precisa apenas vir aqui na parte do menu lateral esquerdo e vai aparecer já o menu de telhados recentes. Se a gente clicar em selecionar, aparecem alguns tipos de telhado que mais se encaixam com o tipo do que a gente acha adequado nesse projeto. Como por exemplo esse telhado de 4 águas. Basta a gente clicar e arrastar ele no nosso ambiente. Assim como vemos, ele ficou totalmente deslocado da planta, porque não demos uma referência certa para ele. Mas para isso basta clicar em deslocar aqui e subirmos ele para o ponto que quisermos aqui. Assim, ajeitamos e pronto. Só que podemos ver que ele ficou muito maior do que um telhado ideal ficaria aqui. Então a gente consegue mudar desde a altura dele até o ângulo. Como por exemplo, podemos colocar aqui 35 graus e ele ficará menos acentuado. E também podemos diminuir a altura dele. Com a mudança do ângulo, a altura já diminuiu. Mas se eu quiser um telhado mais baixo, vamos colocar 0,7 e ele ficaria mais baixo ainda. E a parte de objetos, materiais também serve para telhas. Aqui, se clicarmos em selecionar,
catálogo de ambientes externos. A gente consegue procurar aqui alguns tipos de telha. E com esses tipos de telha a gente consegue customizar o telhado com uns padrões que já possuem nesse catálogo, como essa telha palatinada aqui. Só clicar e arrastar e ele fica assim. Agora ainda para a parte de iluminação, a gente só precisa ir no menu aqui de luz, clicar tanto em luminárias aqui do lado quanto em lâmpadas, tanto faz. Se a gente clicar em luminárias, por exemplo, a gente precisa vir aqui e selecionar. Essas lâmpadas aqui, as que eu já peguei do catálogo da Itaim, que é uma empresa brasileira de distribuição, que é o que compensa fazer, porque se você pegar de uma empresa que não tenha muita acessibilidade aqui no Brasil, talvez seu projeto fique defasado no sentido das lâmpadas. O modelo que você escolheu pode não ter disponível facilmente no mercado. Aí assim eu posso selecionar, é só clicar, dar um selecionar, ele já vai vir aqui para o menu e a gente seleciona a planta vista em 2D, que é melhor para fazer edição. Eu posso selecionar o andar que a gente quer. A gente só vai e começa a desenhar com os diferentes modos que tem aqui. Podemos ver o modo de distribuição retangular, que a gente só seleciona a área que a gente vai querer que faça a distribuição, como na sala 1 aqui. E a gente vê que as lâmpadas caíam assim, dispostas em 4 pontos. Também pode ser a distribuição circular, como a gente pode ver aqui na sala 4, basta clicar e aumentar o diâmetro do círculo e ela já vai fazer a distribuição circularmente. Pode ser a luminária isolada, clicando em algum ponto, desejar a luminária ficar lá, podendo ser movida depois. E também, fora isso, podemos usar a distribuição automática para as áreas. Basta selecionar a área. Selecionando a área, ele já vai dar alguns modelos e algumas especificações, como aqui as partes do enquadramento, posição delas, se a gente precisar mover em relação à planta, a parte de rotação, o calculador aproximado. Aqui, como é um escritório, é geralmente recomendado de 300 a 500 lux por metro quadrado na parte do escritório, né? Então aqui o tipo de planejamento está na parte focada em potência e não na uniformidade. Então a gente geralmente seleciona a parte de uniformidade aqui e a gente pode ver que foi aplicada até mais uma lâmpada e o carro ainda ficará passando a quantidade mínima necessária para atender essa sala aqui. E agora para a parte do cálculo, a gente só precisa clicar aqui em cima no botão, ele já calculou automaticamente. Só esperar o tempo passar aqui. E após esse tempo ele vai dar um cálculo superficial do que está certo e do que não está no nosso projeto. Aqui a gente consegue perceber que as salas estão separadas assim como o nosso projeto. E esses quadradinhos indicam o verde, o que previamente está ok, e o vermelho que precisa ser feita alguma mudança. No caso 3 aqui, ele atinge os requisitos mínimos que precisava aqui. Se a gente for ver aqui a parte do corredor, que é quantidade mínima de 500 lux e o valor mínimo e médio está sendo atendido, está sendo maior que 60. Esse valor mínimo médio aqui é nada mais do que o valor mínimo que a gente tem de radiação na luz aqui, dividido pelo valor máximo, pelo valor médio aqui, quer dizer, do nosso projeto. E aí esse valor tem que ter o resultado maior do que 0,6 para ser aceito. Aqui na sala 1, como podemos ver, esse valor não foi atingido. O que vai fazer a gente precisar mudar a distribuição das lâmpadas ou até mesmo mudar o modelo delas. E agora para a parte final disso, a parte do relatório, a gente só precisa clicar aqui em cima em documentos, documentação, ele já vai começar a fazer a listagem automaticamente do nosso projeto, como a capa dele, que vai ficar a vista 3D vista de cima. E aqui a gente consegue ver várias informações dele, como a descrição sala por sala, a lista de luminárias, a quantidade que a gente usou no processo, quantidade de lumens total. Aqui é feito um glossário também, automaticamente, de cada parte. E para a gente exportar esse relatório aqui, basta a gente clicar aqui em guardar como, clicar em PDF,
ou em alguma das outras formas ali, e clicar em OK, que já vai estar tudo feito. Olá, eu sou o João Pedro e eu fiquei responsável pela parte inicial do nosso projeto luminotécnico referente ao Bloco A do Instituto Federal de São Paulo, do campus de Piracicaba. Bom, para início da transformação da planta 2D para a planta 3D, eu desenhei apenas uma sala para que o software entendesse que eu ia começar a adicionar a planta, ia começar a criar a parte 3D da planta. Então eu utilizei a ferramenta Draw New Room para desenhar apenas uma sala. Depois disso, eu optei por fazer todo o contorno externo do prédio, devido a esses chanfros que os pilares de sustentação têm. Eu optei por fazer com contorno externo, para ele ficar bonitinho nesses chanfros, nesses desenhos, que também tem na parte interna. Mas após o contorno, ele transforma tudo num bloco de concreto, e para a divisão das salas, eu fui fazendo o contorno interno. Então, após todo o contorno externo, eu fui fazendo o contorno interno de sala por sala. Bom, para os pilares, eu fiz o contorno interno de todo o hall de entrada, e quando eu terminei, eu fiz o contorno externo para os pilares, que daí ele entendeu que esse quadrado, né, esse bloco aqui, era um bloco maciço de concreto. Bom, após todo esse processo, o software já entregou a planta 3D. Após a entrega da planta 3D, eu fui adicionando as portas, e para as portas duplas, eu apenas peguei a porta padrão do software e ampliei o tamanho dela, a dimensão dela, ocupando o espaço de duas portas. E para a janela, a escolha da janela foi desse modelo, que é o mais parecido com os vitrôs utilizados no bloco A do Instituto. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Matheus Barros e nesse tutorial vou estar mostrando como que faz a parte de mobília e pintura das paredes, do chão e da própria mobília também, tá? Eu vou estar fazendo esses cômodos aqui, certo? E primeiro passo, vamos lá para a planta 2D, aqui no menu superior, ir aqui na planta 2D. No menu esquerdo, no símbolo de mesa aqui, que é de fato o menu que abre para a gente ter acesso a todo o catálogo de mobília e conseguir fazer a seleção da mesma. Primeiramente, a gente, dentro desse menu, clica aqui em Select, dentro dessa área, e aqui a gente vai ter todos os objetos que já foram utilizados no projeto. Caso não esteja aparecendo nada aqui, é só vir em More Objects, e aqui dentro a gente tem essas classes que a gente pode selecionar para facilitar um pouco a seleção, tá? No caso aqui, como a gente vai estar trabalhando com o escritório, vou vir aqui na parte de Office, e basicamente a gente está encontrando uma mesa que mais se aproxima daquela que está na planta, certo? Como eu já tinha feito essa parte aqui da mobília, eu já tenho aqui as mesas pré-selecionadas, certo? Que no caso é essa daqui. Lá naquele outro menu é só dar 2 cliques que ele já vai vir para cá, e a mobília estando aqui é só pegar e arrastar ela para onde será o local de posicionamento dela, certo? No caso aqui a gente vai precisar de uma mesa, vamos precisar também de uma cadeira, eu optei por estar escolhendo essa daqui, e esses armários aqui, certo? Eu já vou pegar e colocá-los todos aqui. Bom, agora a gente precisa conhecer basicamente os 3 comandos principais. Clicando com o dedo direito em cima da mobília, a gente tem a opção de mover, rotacionar, e o scale é mudar o tamanho do objeto. Bom, primeiramente eu vou dar um rotate aqui, vou rotacionar ela em 90 graus, tá? Vou mover ela para ficar no mesmo alinhamento desse quarto à direita. Com a cadeira eu vou fazer a mesma coisa, botão direito, mover, centralizar ela aqui e vou dar uma rotacionada em 180 graus. Uma coisa aqui que eu já vou estar alterando, tá? É a escala dessa mesa. Ela tem 1,60 de comprimento. Eu vou estar mudando para 1,40, tá? Então é só vir aqui no Scale,
ficar com o mouse bem próximo de uma extremidade, vocês podem ver que ali em cima tem a medida da mesa. Vou estar deixando ela em 1,40, certo? 1,40 é só soltar. Agora aqui a gente pode mover a cadeira novamente para ficar centralizada. Belezinha. E por fim aqui eu vou estar movendo o armário, o gaveteiro no caso aqui. Vou rotacionar ele em 90 graus. E agora eu vou mover novamente para ficar próximo desse carinha aqui. Bom, tendo isso pronto, essa pré-seleção, tem uma dica que é bem legal, que vamos aqui na parte 3D. Todos os objetos que a gente coloca, eles vêm sem cor, tá? Então, como aqui vai ser basicamente uma repetição desse mesmo objeto, já é legal estar atribuindo a cor para ele, pintando mesmo, para depois não precisar vir aqui e ficar pintando um por um. Como aqui eu já havia pintado antes essa outra mobília, eu vou estar só copiando a cor. Mas, caso não tenha nada feito ainda, o menu de pintura é logo abaixo do símbolo da mesa, esse carinha aqui. Aqui a gente pode selecionar a cor que quiser, selecionando a saturação e aqui tendo todas as cores possíveis, né? Como eu vou querer copiar essa mesma cor, é só clicar em cima da mesa, tá? Lembrando que tem que estar selecionado esse menu e aqui já apareceu a cor. Então, dando um ESC, é só eu pegar a cor e arrastar ela para cima do objeto que eu quero pintar. A mesma coisa eu vou fazer aqui com o pé, ele vai me mostrar a cor. Vou dar um zoom lá e pintar o pé da mesa. Mesma coisa com a cadeira. Seleciono aqui, dá um ESC e pintar a cadeira. Beleza? O armário, mesma coisa, selecionar essa cor aqui. Vou só arrastar ali para fazer a pintura do mesmo. Bom, agora com a mobília já pintada, a gente volta ali para a planta 2D. E agora aqui a gente pode estar fazendo a cópia, já que é só uma multiplicação disso daqui, né? Então, eu vou segurar o Shift e... Opa, isso aqui é um erro que acontece porque eu estava no menu aqui de cor selecionado. Vamos voltar ali para o menu de mobília. Estou segurando o Shift e vou selecionar tudo que eu quero copiar. Então, aqui vou dar um Ctrl C, um Ctrl V, ele já me libera aqui para fazer a movimentação do objeto como um todo. O armário aqui eu vou mover ele porque não é essa posição que eu quero, tá? Então, feito isso aqui, a gente pode copiar essas mesas aqui e mover elas pro outro lado, que vai ser exatamente a mesma coisa. E agora aqui fazer a mesma coisa para os armários. Eu já vou colocar mais um aqui em cima para ficar exatamente igual, tá? Feito isso, Shift, você selecionar eles três, Ctrl C, Ctrl V, arrastar ele aqui pro lado. Estando na posição, a gente vai dar um rotate, tá? Para ele ficar na outra disposição. E agora é só mover novamente para as posições que a gente quer, tá? Então vou estar fazendo isso aqui já está mais ou menos certo. Isso aqui eu vou dar um espacinho a mais, ficar colado na mesa, beleza? Estando pronto essa parte aqui da mobília, a gente indo ali na planta 3D, vocês podem ver que já apareceu todos os objetos aqui com aquela cor que a gente havia definido anteriormente. Então isso aqui já facilita bastante, tá? Eu vou colocar mais 3 armários aqui na ponta, que eu esqueci. Eu vou copiar só daqui mesmo, porque já está feito, para dar uma acelerada. Então eu vou posicionar eles aqui. E está feito a parte da mobília. Agora, para copiar isso daqui para todos os cômodos, como eles têm a mesma medida, não vai ser difícil. É só a gente selecionar todo o conjunto, Ctrl C, Ctrl V. E agora aqui é só fazer o posicionamento, certo? Um pouquinho mais para baixo aqui, aí, perfeito. Aí se quiser dar uma acelerada, você pode selecionar os dois aqui, Ctrl C, Ctrl V também. E só ir arrastando aqui toda a mobília referente ao posicionamento, certo?
E aqui vou dar um Ctrl V mais uma vez para finalizar os outros dois cômodos. Bom, feito isso, tá tudo posicionado corretamente aqui. Indo aqui no menu de 3D, a gente já vai conseguir ver que foi todo mundo copiado. Agora, para finalizar aqui a parte do tutorial, vou estar mostrando como que faz a pintura das paredes, tá? Lá no mesmo menu ali de pintura, a gente pode selecionar uma cor qualquer. E se eu simplesmente pegar essa cor e arrastar aqui para a parede, você pode ver que ele vai pintar exatamente tudo, todo o interior. Como se não for esse o desejo, a gente pode vir aqui nesse baldinho, que é o segundo item aqui, seleciona o baldinho e só vem na parede que você quer pintar. Clicando F12, ele seleciona o baldinho automaticamente, então a gente pode pintar só a área que a gente quiser, beleza? Esse aqui vale tanto para parede quanto para chão também. Deixa eu mudar a cor aqui, colocar uma cor bem boa para chão, tipo um vermelhão aqui. Vou vir, clicar aqui no baldinho e pintar o chão. Aí, já tenho toda a pintura feita. E aqui, na parte externa da planta, foi exatamente assim que eu fiz. Selecionei a cor, vir aqui no baldinho e fui pintando uma por uma, certo? Então basicamente isso, a questão de pintura. É só tá se atentando ali a cor e essa questão do balde para pintar uma determinada área e não tudo. E é basicamente isso. Olá pessoal, meu nome é Davi Ramos e eu sou o integrante do grupo responsável pela criação do projeto luminotécnico propriamente dito. Aqui, como vocês podem ver, é o projeto 3D. Já dá para ver que tem as lâmpadas certinho em todo o projeto. Aqui tem a representação do que é sala, da onde que é o banheiro, aonde que é a área de circulação, o elevador. E aqui já está pronto. Eu vou explicar para vocês agora qual foi o passo a passo aqui de como eu realizei isso. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui para facilitar a visualização é colocar na planta baixa, tá? Essa aqui é a planta baixa do nosso projeto. E vamos começar. Então, primeiro passo, a gente vem aqui na aba luminárias, né? E aí nessa parte aqui de baixo tem a lâmpada que eu usei, o modelo que eu usei de luminária. Aqui tem algumas informações dela, como a marca, o modelo. Tem algumas informações técnicas, como fluxo luminoso da luminária, grau de atuação, potência, rendimento. É uma lâmpada de LED, aqui tem mais algumas informações sobre ela. Como que eu fiz para colocar essa lâmpada aqui? Então, em primeiro lugar, eu vim aqui, ó, nessa aba aqui, selecionar. Aí aqui está a lâmpada que eu usei. E aqui tem um link. A gente pode clicar aqui e vai ser direcionado para essa página aqui do Dialux. Nessa parte aqui, ó, tem pesquisar luminárias, localizar por palavra-chave, solicitação de pesquisa luminárias. Se a gente vir aqui, ó, mostrar produtos, vai aparecer uma série de marcas aqui e de tipos de luminárias. Por exemplo, essas aqui da Philips, essas aqui da Cooper, ó, todos os tipos de luminárias possíveis. Aí a gente seleciona a que a gente quer usar no projeto, pode ser uma, duas, três, quatro, cinco, vários tipos. E a gente vai carregar ele, chama arquivo IES. A gente tem que carregar esse arquivo no software para poder usar ele, tá? Vou mostrar para vocês aqui o site da marca de luminária que eu usei. E aqui tem o modelo. Esse é o modelo que eu usei no projeto. Aqui tem as características luminotécnicas dela. Tem várias informações aqui. Vamos voltar lá pro software.
Aí, depois de feito isso, eu me atentei à norma, NBR ISO CE 8995-1, e nessa norma a gente pode ver que as áreas onde são destinadas a escritório, ambiente de trabalho, como escrita e leitura, a gente tem que ter cerca de 500 lux. Nas áreas de circulação, como essa aqui, ó, onde está denominado sala 3, e essa aqui, ó, sala 43, são as áreas de circulação. Aí a tolerância aí é de 200 a 300 lux. A área de iluminação do banheiro, que no nosso caso é essa aqui, essa outra parte aqui e essa aqui de baixo, a norma prevê aí em média 200 lux. E iluminação de sala de espera, como essas salas aqui, ó, que não tem, que a gente não representou com cadeira e mesa, a norma diz em média 300 lux, tá? Então, como que eu fiz? Eu vim aqui nessa parte aqui, ó, desenhar distribuição retangular. Aí eu selecionei aqui, ó, a área do cômodo que eu quero colocar, ou da sala que eu quero colocar as lâmpadas. E aí o software gerou automaticamente. Tem como fazer desse jeito, ou tem como também vir aqui nessa parte aqui, distribuição automática para áreas. Aí ele gera a distribuição das lâmpadas. Eu testei esse modo também, porém ele gera algumas lâmpadas, algumas luminárias, né, para alguns lugares errados, né? Por exemplo, teve alguns casos em que, por exemplo, essa lâmpada, essa luminária aqui, ela estava aqui em cima, ou alguns locais meio aleatórios aí. Então, o jeito mais fácil é esse aqui. E aí depois de distribuído, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver se está mesmo dentro da norma essa distribuição dos luminares. Como que faz isso? Vem aqui nessa aba aqui, cálculo. Aqui ela está cinza porque eu já efetuei esses cálculos, que levam alguns segundos aí para efetuar. E já está pronto, eu vou mostrar para vocês. Uma observação é que antes de efetuar os cálculos, eu vim aqui nessa engrenagemzinha aqui, cliquei em ajustar cálculos e eu selecionei essa aba aqui, ó, sem objetos ou móveis. O que isso significa? Que, por exemplo, imagine uma sala onde tem mesas e cadeiras. Embaixo das mesas e das cadeiras vai ter sombra, né? A luz está no teto, vai ter uma projeção de sombra embaixo desses móveis. Aí essa sombra vai influenciar no cálculo da quantidade de lumens do ambiente. Então, para não gerar esse tipo de erro, eu selecionei aquela aba que eu mostrei para vocês, essa daqui. Tá. Depois disso, a gente efetua os cálculos aqui. Eles ficam abertos aqui, ó. E a gente pode ver se tá dentro. Por exemplo, sala 1. Vamos procurar a sala 1. Onde que tá? Aqui. A sala 1 é um ambiente de trabalho, onde a gente destinou aqui como um escritório. Então a norma diz que ele tem que ter cerca de 500 lumens. Aqui a gente pode ver que está dentro. Se a gente, por exemplo, não bater os 500 certinho, porque se retirar, por exemplo, uma lâmpada daqui e depois reorganizar a distribuição, aí a quantidade fica menor. Então a gente deixou desse jeito. Aqui, por exemplo, a área, sala 3, a área de circulação, está próximo do que eu falei, cerca de 200 a 300 lumens aí nessa faixa aí de iluminação. Daí tem pro restante das outras salas, né? E é isso. Nada muito complicado. A parte acho que deu mais trabalho foi essa de selecionar a luminária que a gente ia aplicar no nosso projeto. Vou mostrar aqui mais uma vez para vocês o projeto em 3D. Ó, por exemplo, os escritórios, como que estão as coisas aqui, o banheiro. E é isso, pessoal. Encerramos por aqui.